Boa noite, meus irmãos. A palavra que Deus tem hoje para o meu e para o seu coração está no livro de Daniel, capítulo 1, versículos do 12 ao 17, que diz assim: Rogo-te, faze uma experiência de 10 dias com teus servos, que só nos sejam dados legumes a comer e água a beber. Depois, então, compararás nossos semblantes com dos jovens que se alimentam com as iguarias da mesa real, e farás com teus servos segundo o que terás observado. O dispenseiro concordou com essa proposta e o submeteu à prova durante 10 dias. No final desse prazo, averigou-se que tinha melhor aparência e estavam mais gordos do que todos os jovens que comia das iguarias da mesa real. Em consequência disso, o dispenseiro retirava os alimentos e o vinho que lhes eram destinados e mandava servir-lhes legumes. A esses 4 jovens, Deus concedeu talento e saber no domínio das letras e das ciências. Daniel era particularmente entendido na interpretação de visões e de sonhos. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, esses 4 jovens, eles estavam cativos na Babilônia, né? Nabucodonosor, ele tinha sitiado Judá. E nos primeiros versículos aqui, Daniel faz questão de dizer que Deus entrega Judá ao rei da Babilônia, porque era um rei ímpio, que rasgava a palavra de Deus, que queimava a palavra de Deus, e quando os profetas iam falar a verdade para ele caçava os profetas e matava. Então Deus permite que esse rei pagão sitie Judá. Então, esse rei manda o chefe dos eunucos pegar os jovens mais lindos, mais belos, mais sábios, de linhagem real e nobre, que ele pega esses jovens e durante 3 anos eles ensinam a linguagem dos caldeus, que é o aramaico, ensina a cultura, ele modifica o nome desses jovens e esses jovens têm que comer dessas iguarias, comer da comida do rei. Depois desses 3 anos, esses jovens servem o rei. E era Daniel, é onde a gente leu esse versículo do 12 ao 17, que Daniel, ele aceita tudo, Daniel, esses jovens, né? Ele aceita aprender outro idioma, ele sai da casa dele, é cativo, ele é preso ali na Babilônia, ele tem que aprender outra cultura, mudam o nome dele para Baltazar, mas Daniel, ele não aceita comer daquelas iguarias, e ele vai ao chefe dos eunucos e pede para não comer, né? Para comer legumes e tomar água. E o chefe fica preocupado, porque se ele ficar aparentemente menos assim abatido, ele é morto. Aí Daniel fala: faz essa experiência. E Daniel faz. E vocês veem pela leitura que eles ficam mais viçosos. Mas parece uma coisa tão simples, né? Que bobeira, não comer isso e aquilo. Mas Daniel, ele tinha Deus como soberano na vida dele. Deus era o Senhor da vida de Daniel. A gente vê a soberania de Deus na vida de Daniel, porque ele sabia que os princípios e valores dele, ele não podia negociar. E ele sabia que Deus já tinha deixado Judá na mão do rei Nabucodonosor, justamente porque eles se entregaram às práticas pagãs. E Daniel não podia comer aquela comida que era oferecida aos deuses. E quando a gente é fiel a Deus e quando a gente não negocia os nossos valores e nem os nossos princípios bíblicos, Deus honra a gente. Porque a gente vê aqui que há esses jovens que não se corromperam, que não adoraram outros deuses, porque comer daquela comida seria falar: eu comungo com você isso aqui que você está fazendo. Deus honra esses jovens e dá uma sabedoria, uma ciência e dá um dom a Daniel, que depois Daniel vai ajudar esses reis a interpretar os sonhos, né? O que isso nos mostra? Nos mostra, meus irmãos, que independente onde que a gente esteja, independente quem governa o nosso país, quem nos governa é um Deus superior. O nosso Deus é que governa a nossa vida. Até hoje, quem nos sustentou foi Deus. Entra rei, sai rei, Deus destrona, bota no trono. Deus permite situações por causa da impiedade do povo. Deus sempre permitiu os acontecimentos para ensinar Israel, para ensinar Judá. Então, independente do que aconteça no nosso trabalho, na economia, no país, na nossa casa, no nosso trabalho, nós sabemos quem é o nosso Senhor.
E nós sabemos que se a gente cumprir os princípios, as coisas que estão escritas aqui, Deus nos honra. E a gente vê que a Deus cabe a justiça. E a gente vê no livro de Daniel, esses 3 jovens aqui que mudaram o nome deles também, Daniel passou a se chamar Baltazar. O que era Ananias, Misael e Azarias passou a chamar Sidraque, Misaque e Abidnego. Quer dizer, você tira a identidade de um povo, né? Eram todos nomes hebraicos e passaram a ser nomes pagãos. Eles perderam tudo, eles perderam a casa, os pais, mas eles não perderam Deus. Daniel, ele faz questão de falar que Deus já sabia daquilo e Deus estava no controle daquilo, porque na palavra dele, se vocês lerem, ele fala, Deus entrega Josias e os objetos do templo na mão de Nabucodonosor. Esses jovens e Daniel, esses jovens são os mesmos que vão ser jogados na fornalha. Esses jovens foram jogados na fornalha por quê? Porque eles não adoraram o Deus de Nabucodonosor. Eles podiam ser pessoas que xingassem o rei, eles podiam ser revoltados porque eles eram nobres, sábios, da linhagem real, os jovens mais inteligentes daquela terra, eles podiam fazer um movimento, um motim para destronar o rei, para voltar, mas eles, como que eles conseguiram professar a fé dele? Na obediência, não se rendendo a outros deuses. Quem fez a justiça na vida deles? Foi o próprio Deus. O próprio Nabucodonosor, pela própria boca, teve que professar. O Deus desses jovens é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Eles não precisaram gritar, brigar, mas Deus justificou. Eles ficaram 70 anos cativos naquela terra, com vários costumes, com vários deuses pagãos. Daniel, mais velho, já era outro rei, já era Dário, acho que era filho ou neto de Nabucodonosor. Daniel orava 3 vezes por dia, quer dizer, Daniel, ele tinha uma intimidade, uma rotina com Deus. E eles incomodados, porque Daniel era um homem sábio, maravilhoso, respeitado pelo rei, eles fazem um decreto de 30 dias que não podia orar, e aí Daniel, quando vem, Daniel é jogado na cova dos leões. Deus, mais uma vez, faz o quê? Faz os leões jejuarem. Nem um fio de cabelo de Daniel é caído da cabeça. Por quê? Porque Daniel não parou de orar. Daniel não parou de jejuar, ele jejuava os 21 dias, ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que mesmo ele estando em outra nação, quem era o governador dele não era quem estava governando. Ele tinha um Deus que era superior, que governava toda a terra, e era o Deus dele que comandava tudo. E ele saiu ileso mais uma vez. Daniel ficou até o rei Ciro. Foram 70 anos do povo escravo ali, cativos, permitidos pelo Deus soberano, e o Deus que eles não renegaram, porque eles sabiam o que eles estavam vivendo. Então, meus irmãos, Deus é o Senhor das nossas vidas, não importa a situação que nós estamos passando. Se nós queremos ser honradas por Deus, nós não podemos negociar nossos princípios e nossos valores. Mas Deus também vai falar nessa noite que a justiça cabe a Ele. Que nós, como cristãos, temos que ser como Daniel. O mundo diz que nós somos frutos do meio. E Daniel vem nos falar totalmente ao contrário. Ele modificou o meio. Por quê? Porque ele, como era cumpridor da palavra de Deus, como não negociou os princípios eternos de Deus, o que aconteceu? Ele fez com que aquele povo pagão conhecesse que era o verdadeiro Deus, porque nenhum daqueles deuses de estátuas e bronze conseguiu salvar os seres humanos como conseguiram salvar aqueles 4. Como Daniel tinha o dom de interpretar os sonhos e evitar todas as tragédias que podiam acontecer. Então, ele mostra para a gente que nós, como cristãos, não precisamos falar que somos cristãos, não precisamos gritar, não precisamos ser justiceiros, nós precisamos ser justos, honestos, dignos, termos nossos princípios, os nossos valores, mas como cristãos nós temos que ser o quê? Sal da terra, luz do mundo. A palavra de Deus fala que um homem que não controla as suas emoções é como uma cidade sem muralha. Qualquer coisa abala, e a gente vê como as pessoas estão abaladas, como as pessoas estão com medo, como as pessoas estão brigando, como as pessoas se acham juízes uns dos outros. E um princípio eterno da Bíblia é não julgueis para não ser julgados, porque a gente sabe que o único juiz, o justo juiz é Deus. O único que tem o livro da vida na mão e a caneta que escreve o nome é Deus. Então não sejamos juízes uns dos outros. Aonde a gente vai, a gente não precise falar assim,
eu sou cristã, mas a pessoa, pela nossa atitude, pelo nosso carinho, pelo nosso respeito, pelo nosso acolhimento. Por que é tão difícil conviver com os desiguais? Se foi a palavra de Jesus mesmo fala, olha, se você orar para quem é bom para você, você não está fazendo nada, você tem que orar para o seu inimigo. Então a gente tem que saber respeitar o próximo, respeitar as diferenças, ouvir o irmão, aprender com os diferentes, ser unido, ser justo, ser amável, não querer ser justiceiro. Daniel nunca foi justiceiro, Daniel nunca fez justiça com as próprias mãos. Sabe por quê? Porque ele sabia o Deus que ele servia. E quem serve a Deus e quem cumpre os preceitos de Deus, Deus honra. Pode não honrar na nossa forma humana, que a gente, às vezes, a nossa honra, a gente quer o outro morto, a gente quer o outro pagando os pecados, a gente quer aquelas coisas da humanidade, mas a honra de Deus é diferente. A honra de Deus, às vezes, é nos fazer mais humildes, é perdoar, é ouvir o irmão, é escutar, é não brigar. O cristão não tem que estar brigando, não tem que se achar melhor do que o outro. Nós estamos aqui para unir, não para espalhar. O diabo é que é o diabolos, é o divisor, né? Aprendamos com o Daniel, que mesmo no... Tiraram tudo de Daniel, tiraram a nação dele, a identidade dele, a cultura dele, a língua dele, mas não tiraram o principal Deus. E quando você tem Deus, não te tiraram nada. Então, eu creio que essa palavra ela é tão atual para os dias de hoje, como o povo está amedrontado, mas se a gente tem certeza do Deus que a gente serve, a gente sabe que entra presidente, sai presidente, entra governador, entra senador, entra deputado, entra prefeito. O Deus que está acima de todas as coisas e que governa a nossa vida, até hoje, vou fazer 43 anos, é o Deus que governa a minha vida, vai ser o mesmo Deus que vai me governar até o último dia da minha vida, até a vinda de Cristo Jesus. Eu creio nisso. E eu peço para Deus, para que a gente, eu sei que nós somos pecadores falhos, que é muito fácil, meus irmãos, eu estar aqui falando para vocês. E é isso que eu peço todo dia a Deus, porque falar a palavra de Deus é muito fácil. A gente viu a diferença de Daniel, porque ele praticou. É muito fácil a gente se corromper quando só a gente pratica aquilo numa cultura que pratica todo o resto diferente. É muito fácil o ser humano corromper. É muito fácil uma pessoa namorar uma pessoa de outra religião, ao invés de trazer ele para nós, a gente acaba indo para dele. Então não podemos negociar nossos valores, nossos costumes, nossos princípios, mas nem por isso também nos dá a autoridade de achar que nós somos os melhores, nós que estamos certos, nós que somos os justiceiros, nós que fazemos justiça, porque a justiça cabe a Deus. Eu peço todos os dias na minha vida, Senhor, tu sabes que eu sou pecadora, que eu tento, que eu caio, que eu levanto, mas eu te peço uma coisa, que eu não seja uma hipócrita, porque falar a palavra de Deus é muito fácil aqui. A parte mais fácil é que eu estou fazendo aqui, porque a prática da palavra, que é o diário, que é você estar com uma pessoa que pensa totalmente diferente de você, mas você ouvir, mas você saber assim, eu amo tanto essa pessoa, que as coisas que eu vou falar para ela, ela já sabe, vai ferir, então eu vou me calar. Eu não preciso ficar arrotando minhas verdades para as pessoas, me achando melhor do que as outras porque eu sou cristã. Quem é cristão tem que ser humilde. É Deus que eleva, é Deus que abate, é Deus que comanda as nossas vidas. Então que nós possamos sair daqui sabendo que nós temos um Deus que é o Senhor das nossas vidas e que a Ele cabe a justiça e não nós. Nós não sabemos nem quem vai para o céu, nem quem vai para baixo, nós não temos o poder de nada, né? Que a misericórdia de Deus seja derramada sobre nós e que nós possamos levar amor, ser semente do verbo para onde quer que a gente vá, e não a discórdia, não a desunião, e não a intriga, e não incitar ódio, e não propagar mentiras, porque nós somos cristãos, nós vivemos com a verdade, porque a mentira não vem de Deus. Amém?